Senhor. Amém, irmãos? Esse lugar é do Senhor Jesus. Por isso que tem um hino que diz assim: Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Ó, vem o Santo Espírito, espaço preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Pode, quem sabe? Reina, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda tristezas, incertezas, desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia. Aplauda aí bem forte. Gostaria de ler com os irmãos Apocalipse, capítulo de número 20. Abra, por favor, a sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Nós estaremos dando a continuidade daquela série, né? Final dos tempos e o tempo do fim. Quero falar um pouco hoje sobre o milênio. Então, abra aí, por favor, Apocalipse, capítulo de número 20. Quem achou diz amém. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Fecha os teus olhos mais uma vez.
Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento na tua presença, pedir a tua direção, a tua proteção, pedir o teu Espírito que venha nos conduzir nesta palavra, venha nos inspirar, venha nos revelar, venha iluminar a nossa mente. Fica conosco, Senhor, que nós possamos aprender mais de ti esta noite. Nos cobre com teu sangue, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, glorificando a Jesus. Nós já vimos muitos assuntos relacionados à escatologia bíblica em alguns domingos. Na verdade, desde a volta, da questão da pandemia, nós estamos explorando e estudando este assunto do final dos tempos. Depois de alguns assuntos que nós tratamos, tentando encaixar a cronologia bíblica das profecias, nós vemos a respeito do arrebatamento, da ressurreição dos mortos, da recompensa e dos galardões dos santos, das bodas do Cordeiro em cima, no céu, da grande tribulação embaixo, aqui na terra, depois a segunda vinda de Cristo, a batalha do Armagedon. Chegamos então aqui ao milênio. Deus, ele configurou o plano da salvação para a humanidade, estabelecendo pelos dispensacionalistas, a maioria das pessoas, principalmente da linha pré-milenista e pré-tribulacionista, que creem que Jesus arrebatará a igreja antes da tribulação. Eles creem o seguinte, que Deus estabeleceu 7 períodos ou etapas conhecidas na teologia como dispensações. O renomado escritor Orlando Boyer, ele vai definir como o seguinte, que a dispensação é um período de tempo durante o qual os homens são provados a respeito da obediência a certa revelação da vontade de Deus. Uma dispensação é um período moral ou probatório. Então, se encaixa na questão de 7. São 7 dispensações estabelecidas do Gênesis ao Apocalipse, que os teólogos escatológicos, eles classificam. Primeiro, a primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Essa dispensação começa no jardim do Éden com Adão. Adão, antes do pecado, ele era inocente na questão de pecado. Quando o pecado entra no mundo, pela desobediência do homem, aí entra a dispensação da consciência. O homem passa a ter consciência daquilo que ele está fazendo. Terceiro, a dispensação do governo humano. Depois, dispensação patriarcal. Quinta dispensação, a dispensação da lei de Moisés. Depois vem a sexta dispensação, que é esta que nós estamos vivendo. É a dispensação da graça, também conhecida como a dispensação da igreja. Então, cronologicamente, por esses estudos, nós estamos na penúltima dispensação, porque a próxima etapa agora é uma dispensação chamada de milenial, ou dispensação do milênio, ou dispensação do reino teocrático, do reino divino. Nesta última dispensação predita nas profecias bíblicas, que é o milênio, o Senhor Jesus, ele vai reinar pessoalmente sobre a terra. E essa palavra milênio, ela já está embutida o significado, significa 1000 anos. Se você olhar para o texto que nós lemos, você vai ver que no versículo 2 vai falar que Satanás ele vai ser preso por 1000 anos. Depois, no versículo de número 4, a Bíblia diz que os que viveram vão reinar com Cristo também durante 1000 anos. No versículo 6, a Bíblia diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Depois, no versículo 7,
ele diz que quando se completarem os 1000 anos, aí o Satanás vai ser solto pela última vez. Então você observa que várias vezes o escritor João, ele coloca essa expressão aí, 1000 anos. E, em primeiro lugar, eu queria ver algumas coisas aqui com os irmãos, a questão dessa doutrina bíblica, da doutrina do milênio. As profecias bíblicas, elas não mentem. Eu trouxe certa feita aqui uma mensagem intitulada Por que Jesus precisa voltar? E eu expliquei. Primeiro, porque os profetas profetizaram. Segundo, porque o próprio Deus falou. Terceiro, porque o próprio Jesus falou. E tudo converge para uma segunda vinda de Cristo. Então, como Deus não mentem, os profetas de Deus também não mentem, as profecias bíblicas, elas não mentem. A história e a ciência, elas comprovam a veracidade e a exatidão das profecias. O profeta, ele é um mensageiro de Deus. Ele é um arauto que repete o que Deus já falou. Muitas profecias, elas aparecem com ricos detalhes sobre este período mileniar que ocorrerá após a batalha do Armagedon. Em seguida, a grande batalha do Armagedon, que falamos lá num dos domingos passados. Depois que terminar esta batalha, inicia-se o período mileniar, o milênio. E o milênio, uma das características dele é que ele será universal. Se você observar o que diz Zacarias, por favor, se estiver aí com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se não, acompanhe aí, eu creio que o irmão Joe vai colocar. Mas Zacarias, capítulo 9, profeta Zacarias, capítulo 9, no versículo 10, olha o que ele diz aí. Aleluia. Profetas menores, Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Quem achou diz amém. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Aí ele diz, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Glória a Deus. Assim como a grande tribulação, ela abrangeu o mundo todo. Apocalipse 3:10, a tribulação que virá sobre o mundo. Então, de igual modo, ocorrerá também com o milênio. Corra lá em Daniel. Vamos ler aqui algumas referências. Daniel, para que você possa entender. Volte aí para Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo 7, versículos 14 e também o versículo 27. Daniel, capítulo 7, versículo 14. Quem achou diz amém? Olha o que diz: foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Glória a Deus. Então este reino aqui será um reino de paz para todos. A proclamação da paz do anticristo será uma paz falsificada, será uma paz falsa, mas a proclamação do reino mileniar é a paz verdadeira. E haverá aqui apenas um reino universal. Todos os homens que estarão ou que estão no trono hoje, eles serão deportados da cadeira, porque haverá um reino universal e também haverá uma capital universal, para onde vão todas as nações existentes na terra durante o milênio. A capital milenar será a cidade de Jerusalém. Jeremias 3:17 profetiza sobre isso. A cidade de Jerusalém, ela será a mais importante em todos os sentidos. Desde o início da Bíblia, nós vemos que Deus, ele escolhe Jerusalém, ele escolhe o povo de Israel,
Israel era para ser uma nação sacerdotal, onde todas as nações iriam presentear Israel, dar os dízimos para Israel. Só que acontece, quando Moisés sobe para o monte, as pessoas ficaram com medo de subir no monte, porque diz: fale Deus com Moisés, e depois Moisés fale conosco, que a gente está com medo de subir aí e Deus nos matar, porque tinha relâmpago, trovões, sons de trombetas e de buzinas e raios, e eles estavam com medo. Então só Moisés subiu, mas o plano de Deus era transformar Israel em uma nação sacerdotal. Só que o que aconteceu, como eles recuaram e pecaram, adorando o bezerro de ouro, isso ficou em miniatura. Apenas uma tribo ficou sacerdotal, e as outras tribos presenteavam, sustentavam e davam o dízimo para uma tribo só, que era a tribo dos levitas. Então observe que recuou e diminuiu, mas neste período Israel, Jerusalém, voltará ao seu plano original que Deus estabeleceu para eles. Quem está entendendo, diga amém. A cidade de Jerusalém será mais importante em todos os sentidos, mais importante do que Moscou, na Rússia, mais importante do que Nova York, nos Estados Unidos, mais importante do que Londres, lá na Inglaterra, mais importante também do que Pequim, na Alemanha, ou Brasília, capital do nosso Brasil. A Bíblia diz que eles serão chamados povo santo, aleluia, redimidos do Senhor. E você, Jerusalém, será chamada procurada, cidade não abandonada. Jerusalém, a cidade de paz para todos. Além de ter um reino universal, além de ter uma cidade universal, uma capital universal, no milênio também haverá um único rei universal. Diga glória a Deus. Este rei governará sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas as línguas e tribos. Durante muito tempo, milhões de pessoas salvas, judeus e gentios, estão orando a oração, o qual os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. Jesus diz: quando vocês forem orar, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Essa oração será respondida plenamente, cumprida também no milênio. O mundo, ele viverá um tempo de refrigério espiritual, um refrigério familiar, um refrigério físico, um refrigério social, um refrigério financeiro, produtivo e próspero, como nunca este mundo viveu após o governo nefasto e cruel e hostil do anticristo. Por quê? Porque a profecia declara: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aleluia. Neste período aqui do milênio, como eu falei, as pessoas hoje estão vindo avassaladoramente, por exemplo, os árabes, os muçulmanos, e estão tomando conta da Europa. A Europa é um continente pós-cristão, e toda a Europa já está sendo islamizada. Também quando observamos para a América Latina, o comunismo, que vem disfarçado de uma nomenclatura diferente, chamada de socialismo, ou a cultura marxista, já está tomando de conta da América Latina. Nicarágua, já está, o homem que assumiu lá, José Daniel Ortega, ele já mandou prender padres, fechar igrejas. Na Venezuela, culto só dentro da igreja, se sair fora é preso, não pode, tem que ser um culto fechado, a igreja é trancada. Na Bolívia também já se proibiu a Bíblia. No Chile já está se queimando igrejas cristãs. Só falta o Brasil, Uruguai, Paraguai e também o Equador, que já estão de olho, mas estes homens estão querendo avançar com o seu governo.
com o seu reino ditatorial. E ainda tem até crentes que não perceberam isso ainda. Mas vamos ver o seguinte: neste período, quem vai governar não é os muçulmanos, não é os judeus em si, não é Mussolini, não é Hitler, não é Gaddafi, não é Mahmoud Ahmadinejad, não é nenhum destes homens como Benito Mussolini ou os ditadores que subiram até então na história e mataram muita gente, até mesmo contra a Deus, estabelecendo o ateísmo e muita violência, invertendo os valores judaicos cristãos. Quem vai estar no trono não serão estes homens, quem vai estar no trono é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque Isaías diz que um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, porque este reino será de paz, e ele reinará de mar a mar, porque a sua palavra dura para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia! O governante será o príncipe da paz, o príncipe da paz para todos. Um conhecimento universal também será disponível a todas as pessoas, as quais não serão excluídas nem discriminadas. Em todos os lugares, as pessoas grandes ou pequenas, conhecidas ou não, até nas regiões mais inóspitas, serão alcançadas pelo conhecimento do Senhor. Não haverá pessoas ignorantes, não haverá níveis de escolaridade, porque hoje, para se ter um emprego, se exige um nível de escolaridade. Se você não tiver, você não está pronto para o mercado. Mas nesta época aqui, do governo universal de Cristo, aleluia, a Bíblia diz que o conhecimento encherá toda a terra, o conhecimento cobrirá a terra, assim como as águas cobrem o mar. O conhecimento, ele será disseminado pela face de toda a terra. No milênio, cada pessoa que crê em Cristo o conhecerá diretamente, sem necessidade de ter alguém como mediador. Deus, ele será acessível, e a todos os que creem e desejarem ter comunhão com ele, a presença de Deus será real, tangível e gloriosa. Aleluia! Hoje você escuta a palavra através de mim, você escuta a palavra de Deus profetizada pelo pastor, por alguém que está pregando, mas nesta época você terá acesso exclusivo a Deus. Nós teremos a presença de Deus como ela é, tangível e gloriosa. Aleluia! Vamos ver, continuar vendo aqui mais algumas características do reino mileniar. Palavras humanas não conseguem descrever as coisas maravilhosas que acontecerão em todo o mundo, em todas as áreas e com todos os habitantes da terra neste período. Assim como palavras não podem descrever a tragédia grande que irá acontecer na época da grande tribulação nessa terra, como catástrofes, como mortes, como miséria, como peste, como pragas, palavras não podem descrever, porque a Bíblia diz que nem antes que o mundo existisse havia tal coisa como vai acontecer nesta época. Também não se poderá descrever em palavras as delícias deste reino. Nós pensamos assim, até a volta de Cristo para a gente ir para o céu. E o que mais? Acabou. Às vezes a gente pensa isso, Jesus vem e leva a gente para o céu. Mas tem um outro período, que é este período mileniar, aleluia, que é um período de delícias, que terá apenas um rei reinando, e é o próprio Cristo, aleluia. É nesse tempo que vai se cumprir todas as profecias que os discípulos acharam que Jesus ia cumprir lá em Atos, quando ele disse que vocês vão estar em Jerusalém, antes ele disse assim, eu vou para o meu pai e tal. Aí quando chega lá em Atos capítulo 1, o discípulo diz assim, é nesse tempo, Senhor, que tu vais restaurar o reino.
instaurar o teu reino em Israel? É nesse tempo que nós vamos ser livres do jugo de Roma? Aí Jesus disse: não, ainda não. Primeiro vocês vão ter que ser cheios do poder. Vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai na cidade, porque eu envio a vós a promessa do meu Pai, e vocês vão ser revestidos de poder do Espírito Santo. Vocês ainda vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja aqui as marcas do milênio. Quais serão as marcas desse período? Primeira marca: justiça imediata sobre o diabo, que será preso durante 1000 anos, enquanto durar o milênio. Apocalipse 20, versículo 1, versículo 2, fala sobre isso. O reino do Messias será um reino teocrático. O que é isso? Teo, Deus, cracia, governo de Deus. Terá como base a justiça. Jesus virá como juiz e rei para estabelecer o milênio sobre a terra. A justiça divina é reta, é pura, é exclusiva contra toda a rebelião contra Deus. Haverá justiça. Talvez você já tenha sido injustiçado. A justiça é falha. Até que você, muitas vezes, quando coloca alguma causa na mão da justiça, às vezes você morre e não vê o completar da causa, porque é não sei quantos meses para despachar, depois para despachar até chegar lá no juiz, até chegar na instância, até é uma confusão, e às vezes ainda o resultado é o contrário àquilo que deveria ser a justiça. Só que a balança do rei é fiel. Então por que haverá salvação? Por que haverá julgamento? Por que haverá pessoas que vão reinar com Cristo e haverá outros que vão ser lançados no lago de fogo? Por quê? Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. As bases do trono de Deus são justiça e juízo. Justiça e juízo são as bases do seu trono. Então o amor de Deus se alicerça sobre a sua justiça. E aqui não haverá propina, não haverá uma compra ali, alguma coisa, suborno, porque a justiça divina, ela é reta. Ele reinará com justiça sobre Israel e todas as outras nações também. Ele vai reinar para sempre. Segunda marca, eu já falei dela: paz. Diga comigo: paz. Paz verdadeira. A paz verdadeira será desfrutada sobre todos os restantes, os habitantes da terra durante o milênio. Ela será fruto da justiça. Abra Isaías, por favor, 32. Isaías 32, versículo 17. Isaías 32, livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 17. Vamos ler o versículo 15. Quem achou diz amém. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Aleluia. Veja isso em todas as épocas, irmãos, especialmente nos dias em que nós vivemos. Uma das principais necessidades do ser humano é o quê? É ter paz. O que mais o ser humano quer, o que mais líderes, governantes, educadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pais,
religiosos, instituições, doutor, advogado, médico, bacharel, general, filósofo, todos eles, toda a humanidade quer paz. E já se apregou aí, um desses líderes nos últimos dias, já em seus depoimentos, disseram que estamos estabelecendo uma nova ordem mundial, porque vai vir segurança e paz. Só que Paulo diz lá em Tessalonicenses: quando ouvires paz e segurança, aí é de onde virá repentina destruição. Então, qual vai ser a base do governo do anticristo? É a paz mundial, porque o homem ele é sedento de paz. O homem ele quer paz, e nós não temos paz na sociedade que vivemos, a paz que nós deveríamos ter, porque as pessoas vivem com medo. Além de ter as violências, as pessoas ainda estão cheias de fobias, em medo de sair da rua, medo de dormir, medo de comer, medo de dormir no escuro, medo de sair, medo de todo mundo, medo de se socializar, medo de entrar no relacionamento, tem medo do futuro, tem medo do presente, é atormentado pelo passado. As pessoas querem paz, e essa paz vai ser estabelecida, porque Jesus diz assim: ó, eu vos dou a minha paz. Embora estejamos num mundo com tanta violência, nós temos essa paz interior, que é a paz que Ele dá. Eu não dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é passageira, a paz do mundo é falsa, a paz do mundo é mentirosa, mas a verdadeira paz está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Haverá uma paz, porque o clamor de paz, ele é universal, mas haverá paz na terra durante o milênio, porque o governo será regido pelo príncipe da paz. Talvez você chegou aqui essa noite em guerra, talvez você esteja em conflito dentro da sua casa, talvez você esteja em conflito emocionalmente falando, mas aqui Jesus Cristo vai te dar uma mensagem de paz. Você vai ter paz na sua vida, você vai dormir em paz, você vai adorar em paz, você vai ter paz na sua casa, paz na sua família, paz aonde você estiver. Quem recebe esta paz? Unicamente o Senhor Jesus pode dar a paz verdadeira aos que conhecem e recebem Ele como Salvador, que recebem Ele como Senhor. Muitas são as referências que falam de paz, que Jesus disse: quando vocês chegarem nas casas, saúde com a paz. E essa expressão paz aí significa felicidade, bem-estar. Não é apenas a ausência de guerra, é o estado de espírito que mesmo em meio à guerra você tem paz. Que no hebraico é shalom. Shalom. No grego é eirene. Você conhece alguém chamado Irene? Essa palavra no grego é paz. Porque mesmo em meio a tanta luta, mesmo em meio a tanta dificuldade, o crente ele tem paz, porque apenas ele tendo Jesus é um prenúncio do reino da paz. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz. No reino de Deus há gozo e paz, e os filhos de Deus são felizes. Verás. Aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor? Então, ainda falando na questão da paz, Paulo diz assim, ó: e a paz que excede todo o entendimento. Então, Deus ele traz uma paz tão incrível para a nossa vida que não dá para descrever em palavras. E Paulo ele tenta esboçar para que nós possamos entender, dizendo a paz que excede todo o entendimento. Porque você pode ter todo o entendimento, mas a paz de Cristo vai além. Aleluia. E é interessante que no original hebraico, a palavra, o Júnior gosta quando eu falo isso aqui, a palavra é shalom. E a ramificação, o hebraico ele tem muitas raízes de palavra. E lá, por exemplo, shalom,
Shalem. E essas palavras, ramificação, é da mesma letra, que é um shin. Um shin é parecido a um W. E sempre ela vai ter a forma de um chiado. Shalom, Shavot, Shavaot, Shabbat. Então tudo é escrito com essa palavra. Tudo vem dessa ramificação. E a palavra Shalom significa paz. E da mesma palavra, a ramificação de Shalem significa pagamento. Quando você está devendo a alguém, quem gosta de cumprir os seus compromissos, ele só vai ter paz quando efetuar o pagamento. Então você vai ter que fazer o Shalem, o pagamento, para você ter o Shalom. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a nossa dívida era muito grande. Mas Jesus foi na cruz, rasgou o escrito de dívida, e Ele fez o Shalom, o Shalem, o pagamento, para que nós tivéssemos o Shalom. Aí Paulo diz: agora em Cristo Jesus, vocês têm paz com Deus, aleluia, o caminho está aberto, chegue diante dEle em paz, glorificado seja o nome do Senhor. Qual é a outra marca aqui deste reino? Falar no milênio já dá vontade de a gente se transportar desse mundo para lá. Um lugar que tem justiça, um lugar que tem paz. Não é as mensagens subliminares, é realidade. Alegria, mais uma marca. Alegria plena, júbilo, felicidade. Vão desfrutar a felicidade aqueles que reinarem com Cristo, com o seu povo, durante esse período do milênio. Isaías 35, versículo 10. Está aí com a Bíblia aberta, Isaías 35, vamos lá? Quem está me ouvindo bem, dá um glória a Deus. Deus está aqui, viu, irmão? 35, versículo 10. Aleluia. Olha que maravilha esse texto aqui. Deixa aberto aí no 35 de Apocalipse, perdão, de Isaías. Quem achou diz amém? Versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia. Nesse reino não tem angústia, nesse reino não tem a depressão, nesse reino não tem ansiedade, nesse reino não tem pânico, nesse reino não tem tribulação, nesse reino é alegria, é gozo, é júbilo. A tristeza fugirá, o gemido fugirá, a dor não haverá. E quando nós estamos adorando ao Senhor, é apenas um protótipo do que nós vamos estar fazendo lá. Quando você diz glória, quando você diz aleluia, você está se alegrando na presença dEle. Ei, Deus te chamou para a alegria, não para a tristeza, não para a depressão, não para a ansiedade. Essa noite Ele está curando você, está dizendo: alegrai-vos no Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Paulo escrevendo aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Perto está o Senhor. Eu quero me alegrar. Nada nesta vida vai fazer você ter uma verdadeira alegria. Eu quero ficar um pouco alegre. Vou ligar aqui o stand-up aqui para me achar graça. Só da boca para fora, não tem alegria, é passageira. Aí eu vou conversar com os amigos, contar ali algumas piadas e não sei o que. Achei graça, mas depois volta a mesma tristeza. Só tem uma verdadeira alegria. Não é na cachaça, não é nas drogas, não é no mundo, não é no carnaval. Não, a verdadeira alegria está com Jesus, porque Ele é a verdadeira alegria. Aleluia. Assim como foi cantado aqui,
esse louvor profético do Salmo 139, há uma nova canção em meus lábios, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Haverá justiça. Aqui quem vale mais na terra é quem tem mais. Quem vale mais, quem é mais bonito. Quem vale mais, quem tem mais riqueza. Mas à vista do Senhor, Ele vê por igual aqueles que reinarem, porque a justiça impera. Qual é a marca? Paz. Qual é a outra marca do milênio? Alegria. Felicidade, que só se encontra nele. Blaise Pascal diz que há um vazio no homem, no ser humano, que é do tamanho de Deus. É um abismo, um espaço que só se é preenchido com a presença de Deus. As pessoas, elas correm para o consumismo. Elas querem preencher. Ela tem uma satisfação momentânea. Tem um carro já 2022, mas ele está pensando já no 2025, porque aquele já passou, não satisfaz mais. Tem um iPhone, qual é o que já está aí? 7? Ixi, é o 13, estou atrasado. Daqui a pouco é o 14, mas quando chegar no 14, as pessoas querem o 15. Por quê? Porque eles têm que ficar preenchendo. E o vazio, a medida do ter, ela nunca vai enchendo, nunca enche. Porque esse vazio não se preenche com roupas de marcas atualizadas. Não se preenche com iPhone da última geração. Não se preenche com dólar, com euro, com real. Este vazio existencial dentro do ser humano só é preenchido com a presença do Rei Jesus. Qual é a outra marca? Prosperidade. Falei do iPhone aí, ó. A prosperidade aqui, ó, vai ser como nunca houve na terra. Sobre os elementos da natureza, vai causar muita admiração, alegria, felicidade indescritível. Deus, Ele afastará toda a maldição imposta por causa do pecado do Éden, no jardim do Éden. Haverá prosperidade, não haverá pobres, não haverá miséria, porque os governos que diz que vai ajudaria os pobres, não, deixou mais pobre ainda. Por quê? Porque eles querem que você dependa deles. E aí, isso é não sei o que, não sei mais o que. Porque quem mandou quebrar as armas tudinho? Aí o pessoal, ai paz, ele soltava as pombinhas, chorava. Só que os outros camaradas lá do morro, tudo com arma e você sem arma. Porque o intuito deles é tomar o poder e subjugar todos, para quando eles forem contra você, você está desarmado. E eles tomam tudo que você tem. Por que eles incentivam? Entra nas fazendas, queima trator, queima não sei mais o que, porque esses aí, os ricos, têm que se acabar mesmo e tal. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ter o seu salário? Se você acabar as empresas de quem é mais rico. Porque eles querem que você dependa deles, desse tipo de governo. Mas nessa época aqui, haverá uma prosperidade verdadeira, haverá uma prosperidade indescritível. Olha o que diz o versículo 1, 35 de Isaías, ó. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, esplendor do Carmelo e de Saron.
eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Uma prosperidade que vai vir da natureza. O solo será como nunca mais fértil. A agricultura, as delícias, será uma maravilha. Haverá prosperidade física, saúde plena. Entre os moradores do milênio, Deus restaurará as mãos fracas e cansadas, os joelhos trementes e vacilantes. Olha o que diz o versículo 3 de Isaías 35, deixa aberto esse texto. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Olha aí, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Saúde física. Aqui você sente tudo, é enxaqueca, é dor de cabeça, é esporão de gala, é varize, é o que mais? Escoliose, Covid, chikungunya, gripe do frango, gripe do bacurim, do suíno, febre amarela, um monte de coisa aí de desgraça que entrou por causa do pecado do mundo, do pecado do homem no mundo. Por o homem entrou a morte no mundo, mas por o homem entrou a vida, a salvação, que é Jesus Cristo. Tudo isso vai se acabar, irmão. Eu estou com uma dor aqui nos quartos, não vou para a igreja hoje. Eu estou com não sei o quê. Aí tem gente que está só com uma dorzinha e diz que está quase morrendo. É igual o pessoal que diz assim: ei, eu estou com... Como é a história, meu Deus? O pessoal vai olhar no Google, já está quase morto. Já. Não vai ter nenhuma doença, não haverá choro, não haverá dor. O Senhor é aquele que nos sara. Oh, aleluia. Levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus restaurará as mãos fracas e cansadas, os joelhos trementes e vacilantes. Haverá cura para o cego, para os coxos, para os leprosos. Vai haver vigor físico. Aleluia. Haverá prosperidade na natureza, mas também haverá prosperidade material. Todos os homens serão prósperos. O tempo de hipotecas, de créditos, de dívidas e outras obrigações econômicas passaram, não vai mais existir. O pessoal fica no banco, né, empurrando crédito, empréstimo para os aposentados. Aí os pobres aposentados se endividam tudo, fica devendo até os cabelos da cabeça, hipotecar a casa, precisando de dinheiro, aí faz empréstimo, pega dinheiro emprestado com alguém, às vezes tem condição de pagar, às vezes ganha 2 salários, quer viver como se ganhasse 5, não sabe administrar. Lá não vai ter esse problema, haverá prosperidade. Olha só Isaías 65, vamos aqui, Isaías 65, tudo aqui é profecia, viu, irmão? Se a gente fosse ler todos os textos aqui, a gente saía daqui hoje não, é muita coisa. 65, versículo 22. Aleluia. Quem achou diz amém? Vamos ler o 21. E eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será
como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Olha aí a prosperidade. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Prosperidade, harmonia na natureza, paz. Haverá prosperidade familiar. Essa é outra promessa predita nas profecias, que os moradores do reino milenar, eles viverão. Isaías 61 e versículo 9, que diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Haverá prosperidade espiritual pelo derramamento abundante do Espírito Santo, os que adorarem e servirem o Rei Jesus. Haverá, irmão, como nunca houve, um derramamento, um avivamento do Espírito Santo no milênio. Haverá longevidade. No milênio muitas pessoas chegarão a viver 1000 anos, como aconteceu com a geração de Adão, Noé e outros. Já pensou? Viverão 1000 anos. Isaías 65 e versículo 20, que nós lemos. Ainda não lemos, mas vamos ler. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Meu Deus. Haverá poderes especiais. O Senhor capacitará todos os que subirem para Jerusalém, a cidade restaurada e glorificada. Isaías 60 e versículo 22, que diz: o menor, agora vai, ó, Isaías 60, 22, abre aí a sua Bíblia. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Que reino maravilhoso, irmão. Reino milenar. Para mim caminhar para o encerramento, terceiro lugar, fatos acerca do milênio. Um anjo, apenas um, vai prender o capeta, vai acorrentar com a corrente e vai lançar ele no abismo. Abismo no grego vem de a palavra abissos, que é insondável, concebível, enorme, ilimitado, profundezas imensuráveis. Também tem outra palavra que é chamada de catóteras, nas profundezas. Vai prender ele lá e vai fechar com um selo sobre ele, mantendo assim acorrentado por 1000 anos. Apocalipse, que nós lemos 1 até 20, até do 1 ao 13. Esse processo. Haverá paz, porque aquele que cria as guerras entre as nações estará preso. E o propósito principal da prisão do diabo é que ele vai ser impedido de enganar as nações. Aí a ferocidade dos animais desaparecerá, como nós lemos Isaías também 11, versículo, lê mais esse texto comigo aí, por favor. Quem está aí, dá um glória a Deus aí, bem alto. Estou terminando. Isaías 11, versículo 6. Olha aí como é que vai ser. 6, 7, 8 e 9. Isaías 11, 6, 7, 8 e 9. Como vai ser esse reino? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi,
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Quando Adão pecou, antes de ele pecar, os animais, eles eram vegetarianos, só comiam ervas, conviviam em paz e em harmonia. Só que o pecado, irmão, ele é tão desgraçado que ele corrompe tudo. Pecado envergonha, pecado mata, pecado deixa você longe de Deus. Quando o pecado entrou, o animal, o leão ficou feroz. O homem matou o seu próximo. Foi o caso de Caim e Abel. Só tinha flores, gramas, ervas frutíferas, saudáveis. Mas quando o pecado entrou, começou a nascer espinhos, abrolhos, por causa do pecado. O que é que esse reino milenar vai fazer? Jesus vai restaurar para o Éden original no seu reino. A violência vai acabar, a doença vai acabar, os animais vão ficar tranquilos, você vai poder passar a mão no leão, aleluia. O menino pode pegar até na serpente que não vai fazer nada, uma criança. Por quê? Porque este é um reino de harmonia. Vai ter aumento da luz do sol, da lua. Como resultado dessa claridade, o ar será purificado, a produtividade da terra aumentará consideravelmente, tornando as pessoas prósperas e abençoadas. A ecologia vai estar em ordem. Devastações, terremotos, tsunamis, secas, inundações, pragas, calor, frio excessivos, alterações da natureza não terão um lugar no reino de Cristo aqui na terra, porque tudo estará em ordem. Árvores crescerão em abundância com suas folhas medicinais. Frutos produzidos regularmente alimentarão os moradores da terra. Não haverá desmatamento, não haverá derrubada, não haverá queimadas. Será tudo na perfeita ordem. E também, penúltimo lugar, haverá o templo do Senhor. O templo do Senhor é profetizado em Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. Também Ezequiel fala sobre este templo. E o próprio Cristo, como sacerdote, sumo sacerdote, ele vai edificar esse templo. Quem vai construir esse templo é o próprio Messias. E não confunda este templo com o templo que o anticristo vai construir. Porque em Israel, eles já estão numa preparação para construir o terceiro templo. E o que acontece? Eles não creram, não receberam aquele Jesus que veio montado no jumentinho. Era pobre. Mas o que vem rico, que é o anticristo, eles vão receber. Então vão construir um novo templo para que esse anticristo se sente no trono. Só que este templo do anticristo será destruído. Mas o templo do milênio, vai ser construído pelo Senhor Jesus. E vai ser os melhores materiais. Vai ser as melhores construtoras. Que não vão se preocupar com salário, com nada. E vão estabelecer este templo. E nesse templo, Davi vai estar lá. Depois leia Ezequiel, você vai ver. Neste templo, os sacerdotes serão da linhagem de Melquisedeque. Porque Jesus, ele é ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. E neste templo haverá contribuições também. Haverá dízimos, haverá ofertas. Às vezes a gente pensa que o dízimo e a oferta só é aqui para a terra. Não, lá no milênio vai ter também. Você tem dificuldade de dar aqui, você vai ter dificuldade de dar lá também. Mas você não vai poder se esconder, porque você vai ter até para emprestar. Aleluia, glória a Deus. Porque o dízimo
Ele não é questão da salvação, mas é questão de obediência e de receber bênção. Então, você pode ser até abençoado, mas tem algumas bênçãos que você vai perder, porque Deus só vai dar àqueles que são fiéis. E lá vai ter culto, vai ter palavra, vai ter pregação, e vai ser só maravilha. O templo do milênio. É aí que vai se cumprir Ageu, capítulo 2 e versículo 9. Que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Porque a glória da primeira, que veio lá de Moisés, no meio do deserto, se estabeleceu o tabernáculo, a glória de Deus descia, mas não se compara à glória da segunda. Aí depois veio o templo de Salomão, a glória desceu também, mas não se compara a esta glória deste templo. Aí depois veio o templo de Zorobabel, na época de Esdras, de Neemias, lá no período pós-exílio, do exílio, saindo do exílio ali da Babilônia e de outros. Aí depois cai tudo, é destruído. Aí vem Herodes, aí reforma o templo. Aí agora acabou o templo, foi destruído, tem só uma parte chamada parte oriental do templo, onde até hoje os judeus ficam ali, chamado no Muro das Lamentações, fazendo as suas preces, colocando o pessoal daqui vão para lá, toda parte do mundo, coloca as orações e coloca lá nas frechas do Muro da Lamentação. Foi o que restou do templo. Só que tem esta profecia dizendo: não se preocupe se a glória daquele foi bonito, se a suntuosidade dela foi tremenda, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque o próprio Messias vai estar lá. O templo do Senhor, só haverá um rei, só haverá um reino, só haverá uma capital, e é o Senhor que estará sobre Jerusalém. Fica de pé. Aleluia. Então são muitos detalhes, dá para detalhar tudo, mas vai ser o seguinte: Ele nos arrebata, a igreja sobe e tem uma cidade. Essa cidade é chamada de Nova Jerusalém. E sabe como é lá? Quando você entra nas portas dela, você vê uma praça muito linda. Do outro lado da praça, bem pertinho, tem um rio chamado de Rio da Vida. No meio da praça tem uma árvore, é a árvore da vida. E o fruto dessa árvore é dado em todas as estações do ano. E as folhas da árvore, ela serve para a saúde das nações. O muro da cidade é de puro jaspe. As ruas são de cristais e de ouro. Aleluia, aleluia. A cidade, de forma quadrada, ela tem praticamente ou exatamente 12 portas. Estas portas não são de ferro assim de portão, são pérolas. As portas de pérolas. E em cada porta tem 12 anjos. E quando você avança mais dentro da cidade, se sinta agora dentro da cidade, que é sua. Você olha mais à frente, eu sinto a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Tem um mar assim, sempre de um aspecto de vidro. Não é bem um mar, mas é um aspecto de vidro que lembra o mar. E em cima dessa plataforma, parecendo um mar de vidro, tem um trono. E nas bases do trono tem 24 anciãos, que eles têm coroa na cabeça. E eles pegam as coroas e depositam embaixo do trono e adoram aquele que está sentado no trono. E acima do que está sentado no trono tem como um arco celeste, que não é o arco dos LGBTQI+, não sei mais o que, é o arco de Deus, porque não é deles, o arco é de Deus. E este arco, ele é semelhante à esmeralda,
Porque o arco da esmeralda, a cor esmeralda é verde, eu já falei isso, e verde agradável à vista, porque quem olha para o trono não se cansa. E acima ainda deste arco tem seres viventes, que eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, com 2 eles voam na carabachada sobre o trono, e eles dizem: Kadosh, 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 Yahvé Tsavaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que é interessante é que debaixo do trono, aí eu vou para o último aspecto do milênio, corre um rio. Este rio é um rio de águas vivas. Durante a segunda parte da grande tribulação, exatamente segundo a profecia, 1260 dias, 3 anos e meio, a terra será fortemente afetada, poluída, envenenada, devido aos terríveis juízos que virão sobre ela, atingindo também os seres humanos. 7 selos que abrem os juízos divinos, 7 trombetas que anunciam as 7 taças que manifestam a ira de Deus, que será derramada sobre a terra e sobre os seus moradores. Mas no milênio, Deus criará um rio procedente do santuário na cidade de Jerusalém. O profeta Ezequiel, ele descreve em detalhes onde o rio nascerá, o seu tamanho, o que Deus mostrou a ele, o que haverá nas margens deste rio, e também onde o rio chegará com as suas águas purificadoras e sanadoras. Aí do trono, a Bíblia diz que tem um rio, e este rio, ele também é um rio de fogo, porque debaixo do trono de Deus é como o céu, ele tem água e tem fogo, porque só Deus para juntar estes elementos. A palavra céus no original do hebraico é Shamaim. Shamaim é a junção de 2 palavras, Esh e Maim. Esh é água e Maim, Esh é fogo e Maim é água e fogo no firmamento. Então Deus junta água e junta fogo, e sai aquele rio debaixo do trono de Deus. E lá em Salmos 46 o salmista disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, grande tribulação. O reino se moveram, grande tribulação. Ele levantou a sua voz, a trombeta tocando, a terra se derreteu. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, porque vem paz até o fim da terra, porque o seu reino vai ser até os confins da terra. Quebra o arco do anticristo no cavaleiro do capítulo 6, que tinha um arco na mão. Ele quebra a lança, ele corta o arco, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado no reino, sobre a terra serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aí Ezequiel 47 diz que esse rio vem, irmão. E o rio que procede do trono de Deus, ele entra dentro do santuário de Deus. E o rio que sai de dentro do santuário de Deus, ele sai pelas portas, pelos umbrais da porta, e por onde o rio passar, aleluia, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e vai sarar as águas salgadas do Mar Morto. Aonde esse rio vai fluir, vai vir vida, vai vir prosperidade, vai vir cura. O rio, aonde ele passa, ele traz vida. Esse é o rio de Deus. É por isso que Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de águas vivas. Isto é uma linguagem espiritual, porque este reino vai ser incomparável, vai ser maravilhoso, vai ser fantástico estar nesse período reinando com Cristo.
Quantos podem glorificar a Deus? Não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, e as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. A igreja, morte e choro, já foi, já acabou, nunca mais. O céu é uma realidade, o céu é uma verdade. Muitas vezes nós estamos tão presos às coisas daqui que a gente nem se lembra do céu, irmão. Mas Paulo diz assim, ó: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima. Não se iluda pelo que você vê, porque o que você vê é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno. Jesus disse assim, ó: quando vocês começarem a ver reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, vocês verão terremotos em alguns lugares, maremotos por causa do bramido do mar e das ondas, guerras e rumores de guerra. Mas quando isso começar a acontecer, não desanimais, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O céu é a esperança de nos encontrarmos com aqueles que já foram antes de nós, daqueles que morreram em Cristo. Eu vou ver sua mãezinha lá, irmã Eusete, você vai ver ela lá. Nós vamos ver, eu verei meu primeiro pastor Antônio de Maria, lá em Canindé, quando não tinha expressividade, 94, 95 por aí, morreu de infarto andando na bicicletinha dele, onde o evangelho era perseguido, mas ele deixou a semente lá e hoje tem uma grande igreja. Eu verei aquele homem lá, que não teve muita expressão na questão monetária, falando monetariamente, economicamente, mas que andou com Jesus. Nós veremos Paulo, André, Tiago, Pedro, João, Abraão, Isaac, Jacó. Nós estaremos sentados nessa mesa com eles. Aleluia! Vai ser maravilhoso, irmão. Você não pode ficar aqui. Nós não podemos ficar nessa terra, porque nós não somos dessa terra. Esse pecado não pode te arrastar para o inferno. Quero ver você lá. Olha para o teu irmão e diz assim: eu quero te ver lá, irmão. Nós vamos nos encontrar lá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Que maravilha será o céu. Os pregadores esqueceram disso. Esqueceram de falar sobre o céu, só falam sobre a terra. Mas lá é muito melhor. Paulo diz assim: era como se ele tivesse que escolher entre viver e ir para lá. E diz: por enquanto eu estou aqui, mas se eu pudesse escolher, eu estava lá,
porque para mim é muito melhor. Amém? Vocês receberam essa palavra, entenderam? Aplauda aí bem forte a Jesus. Esposa está chegando. Quero perguntar essa noite, se porventura tem alguém que está afastado, né? Que não é crente, ou que está desviado, a palavra popularmente conhecida é desviado, afastado, longe da comunhão, e quer renovar hoje a sua aliança com Deus, quer se reconciliar com o Senhor, ou que nunca aceitou a Jesus, mas quer ter uma experiência real com Ele. Se tiver alguém essa noite, venha que eu oro por você. Pastor, estou assim meio desanimado na fé, eu quero voltar, eu quero ir para o céu, quero ser salvo. A oportunidade é agora. Estamos na época da graça. Daqui a pouco a porta vai se fechar. Só vai reinar quem está dentro da arca, e a arca é Jesus. Tem alguém essa noite? Todo mundo está bem com Jesus? Todo mundo é crente? Glória a Deus? Amém. Então glória a Deus. Vamos encerrar agora, tá bom? Os avisos, né? Tem aqui já. Oração da madrugada às 5 da manhã. Reunião dos jovens amanhã. Terça-feira o ensaio. Quarta-feira culto de oração. Estou sentindo muita falta dos irmãos no culto de oração, viu, irmão? Tem irmãos aí que não estão mais querendo vir para a oração, não. Misericórdia. Vem orar, viu? 7h30 da noite. Culto de oração. Irmão Valderi, ele quer se reconciliar. Ele diz: pastor, quero renovar minha aliança com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, faça como o irmão Valderi. Quiser renovar, a hora é agora. Glória a Jesus. Vamos orar por este homem. A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa a Jesus e que deixa, alcança a misericórdia, alcança a benevolência do Senhor, e nós vamos orar por ele. Amém? Feche seus olhos, estenda as suas mãos para cá. Vou orar pelo Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu apresento este homem nas tuas mãos. Ele está renovando agora a sua aliança contigo. Era como o filho pródigo que estava longe, mas voltou. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E que teu Espírito Santo renove ele. Oh Senhor, revista com a tua presença, repreendendo todo mal, e que ele fique firme na Kashurimi Kalamahaya, na tua presença, Senhor. E que a glória deste templo humano seja maior, Senhor, do que a glória da segunda seja maior do que a primeira casa. Com a tua renovação, com a multiplicação da tua bênção e da sua unção sobre ele e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. 15 anos afastado, e hoje ele renovou a aliança com Deus. E ele disse que quer permanecer aqui na igreja até a volta de Jesus. Amém? Maravilha, né, irmão? Glória a Deus. Departamento infantil, sim, aí eu estava falando, né? Quarta-feira vem orar. Quinta-feira nós não temos programação, mas sexta-feira nós temos o culto de ensino. Está muito profundo o nosso culto de ensino. Quem está vindo, viu, irmão? Deus sempre nos surpreende, traz um bálsamo sobre a nossa vida. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos para o capítulo 8 agora.
Você é o convidado para vir na sexta-feira estudar a palavra. Sábado, tem alguma coisa? Sábado? Tem um negócio aqui, o Pix. Isso aqui é das crianças. O departamento infantil está com uma rifa aí, no valor de R$10 o número, tá bom? Esse sorteio que eles vão fazer é em prol do culto do Dia das Crianças, tá bom? O departamento infantil vai fazer um culto aqui das crianças e as tias estão aí agilizando. O sorteio será de R$200. Olha aí, você paga 10 e você pode ganhar 200, viu? O negócio é bom. Dá para fazer uma feirazinha, não dá? As coisas estão tudo caro, mas R$200 é bom, né, irmão? Então, por apenas R$10, você ajuda o departamento infantil a realizar esta festinha aí para as nossas crianças, tá bom? Aí domingo, continuando a semana, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Será o primeiro domingo, é isso? Setembro, está passando rápido, né, irmão? Setembro já, meu Deus. E nós estaremos aqui. Eu vou ver se eu trago mais um assunto relacionado, né, à escatologia ainda nessa série. Se Jesus deixar, se o Espírito Santo me conduzir para outra mensagem, prega outra. Mas o primeiro pensamento é continuar essa série aqui. Não terminou não, viu? Estamos no milênio, ainda falta mais algumas coisas. Mas está terminando. Eu quero agradecer a todos os irmãos, tá bom? Que participaram do Celebrar, e foi uma bênção da programação na Semana Cultural, com evangelismo nas escolas, também ação social. O irmão Bruno Barbeiro esteve lá, com outro irmão lá, e foi uma bênção. E todos os irmãos que estavam engajados, né? A Algelbe esteve lá, botou a banca lá, menino, a Algelbe se deu de bem, viu? Vendeu tudo, para a glória de Deus. As tendas que vendia mais era da El Betel. Glória a Deus. E foi uma bênção. A palavra foi pregada, almas aceitaram a Cristo, né? E a unificação está se desenvolvendo entre as igrejas, entre os pastores. E isto é bom, porque isto é o reino de Deus. E nós estamos aqui toda a oração da madrugada, orando, buscando a Deus pela nossa nação, pelo nosso estado e pela nossa cidade. Ore pelo Brasil, viu, irmão? Ore por essa nação, porque vai ser decisiva essas eleições, viu? E vote consciente, não vote com pessoas que são contra a palavra. Cuidado. Tem um ladrão aí querendo ganhar, mas a Bíblia diz: não furtarás. Não vote em ladrão, não, viu? Não vote quem é a favor do aborto, não. Não vote quem é a favor de coisa que não presta, não. Você tem que votar consciente. Não vote nem neles e nem nos comparsas deles. Vote em quem preza pelos valores da palavra. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Vamos para casa, né? Falta uma coisa ainda. A irmã Daniela, ela aniversariou sexta-feira. Vamos orar por ela, né? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidade, felicidade, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. E ora, e ora, e ora, e ora, e ora a Jesus. Oh, glória. Amém, irmão? Tem mais alguém que aniversariou esses dias? Que eu não estou sabendo. Ou vai aniversariar amanhã? Se tiver, vem que eu oro também e canto os parabéns para você. Porque pode ter, às vezes, que eu esqueci de alguém, né? Mas a irmã Daniela está aqui e nós vamos orar por ela. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Senhor, abençoa a tua serva. Obrigado pela vida da irmã Daniela. Que ela continue firme na tua presença. Abençoa ela, dando felicidade, muitos anos de vida, muita vida nesses anos.
aquilo, Senhor, que ela te pede, o desejo do seu coração, as causas que ela coloca em tuas mãos, que o Senhor venha mandar resposta, e nós como igreja e como família, a abençoamos em nome de Jesus, desejando as bênçãos dos céus derramados sobre a vida dela e sobre a sua casa. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Prepara o bolo. Faça assim, vai receber sobre isso. Agora nós vamos ver, né, irmão? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe as irmãs. Volte sempre, você é bem-vindo.